38 ao versículo 45. Diz assim a palavra de Deus: mesmo assentados, como vocês estão, mas com toda reverência, vamos ouvir a palavra de Deus que diz o seguinte: então alguns escribas e fariseus replicaram: mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para a minha casa, de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque podemos ter a tua palavra aqui aberta, livremente, sem nenhum empecilho. Podemos falar, proclamar e ensinar a tua palavra no nosso país de forma livre. Isto, Senhor, para nós já é um grande motivo de nos alegrarmos e agradecemos a Ti, porque vivemos num país onde podemos estudar livremente a Tua palavra. Senhor, Tu sabes que nós somos limitados. A Tua palavra é muito profunda. Há muita coisa na Tua palavra que nem sempre nós conseguimos atingir por conta das nossas limitações. Às vezes, me parece que algumas vendas ficam sobre os nossos olhos, nós não conseguimos ver. Por isso, Pai, que nós respondemos te oramos, pedimos que pelo Teu Espírito Santo, que habita em nós, ilumina o nosso coração, a nossa mente. Tira-se as vendas, para que possamos entender a Tua palavra, para que ela fique clara para nós. Para que, se porventura haja algum texto que nós não conseguimos entender, Senhor, que o Espírito Santo nos ilumine. E de repente tudo fique claro como Ti. Ó Deus amado, faz isso por nós nesta noite. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Jesus, nós vimos na semana passada que Jesus falou, fez uma comparação da nossa vida numa metáfora como se nós fôssemos árvores, né? Árvores boas e árvores más. E nós entendemos que a árvore e o seu fruto são duas coisas inseparáveis, que não podemos separar, a árvore do fruto. Uma árvore ela é conhecida pelo seu fruto. Se o seu fruto é bom, nós podemos afirmar que aquela árvore é boa. Se o seu fruto é ruim, a árvore é uma árvore ruim, ou uma árvore má. Jesus fala a respeito disto. Ele chega a dizer que o homem, ele fala daquilo que o seu coração transborda. Quando o seu coração, ele sempre estará cheio de alguma coisa, ou de coisas boas, ou de coisas ruins. Ou ele estará cheio de verdades bíblicas, das coisas de Deus, das coisas do alto. E quando ele transbordar dessas coisas, ele vai falar dessas coisas. Ou ele estará cheio das coisas do mundo, de tudo isso, de coisas que o mundo oferece, que são ligadas muito mais à nossa carne do que ao próprio Senhor. E também, quando
nosso coração transbordar dessas coisas, são dessas coisas que nós vamos falar. Então, o homem é isto. Agora, aí logo depois que Jesus faz explica essas coisas com respeito ao homem, aí vem os escribas e fariseus que estavam perto dele e exigem uma prova de que ele, é como se eles exigissem uma prova de que ele de fato é o Messias. Veja o que ele chega a dizer. Então, logo depois dessa explicação de Jesus, alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. É como se, na verdade, irmãos, eles exigissem um sinal da parte de Jesus. Eles não estão querendo aqui um milagre, até porque Jesus, nessa mesma sessão, tinha acabado de fazer um milagre, expulsando um demônio de um homem que era cego e mudo. E foi um grande milagre. Jesus expulsou o demônio daquele homem e aquele homem passou a ver e passou a falar. Mas, para a maioria dos escribas e fariseus, como eles mesmos disseram naquele momento, o espírito pelo qual Jesus fez aquele milagre era o espírito do próprio demônio. O espírito de Beelzebul. Então, eles não estavam esperando, quando fizeram essa exigência, mais um milagre que Jesus tinha feito. Mas sim, esperando alguma coisa que fosse extraordinária. Um milagre astronômico. Um milagre de grandes proporções. Até porque a palavra grega usada aqui, que é a palavra semeion, na verdade, dá essa ideia de um milagre como uma coisa sobrenatural. Que eles pudessem, talvez, já que estamos vendo que ele fez um milagre, nós vamos acreditar. Esta foi uma espécie de exigência que aqueles escribas e fariseus fizeram a Jesus. Mas a partir do versículo 39 até o 42, nós vemos que Jesus responde àqueles homens de uma forma bem diferente daquela que eles queriam. E é isso que nós vamos perceber aqui agora. A primeira coisa que Jesus faz é identificá-los como uma geração má e adúltera. Veja o que Jesus diz. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal. Então, Jesus identifica os escribas e fariseus como representantes de uma geração má e adúltera. Essa palavra adúltera aqui não significa que eles eram adúlteros no sentido de que eles mantinham relação sexual com mulheres casadas. Não nesse sentido. A palavra aqui adúltera, ela é uma expressão muito usada no Antigo Testamento para descrever a prostituição espiritual e a apostasia de Israel. Hoje nós chegamos até a discutir alguma coisa sobre isso na nossa classe, estudando sobre a família. Quando ele fala que aquela geração era uma geração má e uma geração adúltera, é aqueles homens, escribas e fariseus, que eram os religiosos, na verdade, eles viviam adulterando a própria fé. Eles adulteravam todos os ensinos de Cristo, todos os ensinos, no caso, corrigido, não de Cristo, mas os ensinos de Cristo no certo sentido, porque Jesus é Senhor de todas as coisas, mas os ensinos do Antigo Testamento, que eram os ensinos que eles conheciam, eles eram adúlteros porque adulteravam esses ensinos. Eles se regiam muito mais pelas leis complementares que eles mesmos criaram, e normalmente eles criaram essas leis para o benefício próprio, do que pela lei estabelecida pelo Senhor. Então Jesus os identifica como uma geração má e adúltera. E Jesus diz, para essa geração má e adúltera, não vai haver nenhum sinal. É isso que ele diz aqui. Uma geração má e adúltera pede um sinal. Mas nenhum sinal lhe será dado. Meus irmãos, Jesus
não faz milagres, ou não fez milagres, por obrigação, ou por exigência, ou porque quisesse provar alguma coisa. Não. Infelizmente, nós vivemos hoje num contexto espiritual em que muitas igrejas têm caído nesse problema. Eu já ouvi pastores diante de um grande culto dizer: agora, Deus, tu vais ter que provar que é Deus, fazendo esse milagre. Deus não tem que provar nada para ele. Nunca. Isso é uma coisa interessante porque veja que não é uma atitude nova, né? Ela já é antiga. Naquela época, os religiosos também, que eram para o Senhor Jesus uma geração má e adulta, também já estavam exigindo de Jesus um sinal. É como se dissesse: ora, mestre, se tu quiseres que a gente creia em ti, mas tem que provar. Mas tem que fazer algum sinal para que provar isto. Interessante que quando Jesus foi levado diante de Herodes, porque Jesus, quando ele esteve preso, ele primeiro foi levado para Pilatos. Mas Pilatos, numa atitude política, Herodes estava passando pela região na época, no momento, ele resolveu levar Jesus até Herodes. E Herodes, ele chega diante de Jesus, achou interessante aquilo ali, e ele chega a dizer a Jesus: se você quiser um milagre, um sinal na minha frente, eu creio em você. Jesus não faz isso, jamais. Interessante também é que no Antigo Testamento Deus graciosamente permitiu alguns sinais para fortalecer a fé dos fracos. Um exemplo claro foi o caso de Gideão. Deus queria que Gideão fosse livrar o seu povo dos midianitas, e diante da fraqueza da fé de Gideão pede um sinal e Deus dá. Na verdade, ele pede dois sinais. Primeiro, ele pede que uma lã de ovelha que ele coloca sobre o orvalho, no outro dia, só a lã estivesse molhada e o orvalho estivesse seco. E assim acontece. Aí ele ainda, na sua fraqueza, ele diz: Senhor, então faz diferente. Agora só a lã permanecerá seca e o orvalho molhado. E Deus fez isso para Gideão. Deus fez sinais também para Abraão, Deus fez sinais para Josué. Deus fez alguns sinais no Antigo Testamento, porque ele usou da sua misericórdia e graça para fortalecer a fé de alguns irmãos. Mas o Senhor jamais fez ou fará algum milagre ou algum sinal porque alguém exigiu, para que ele precisasse provar alguma coisa a respeito disso. E Jesus diz: a essa geração má e adulta nenhum sinal será dado, a não ser o sinal de Jonas. Interessante, eles estavam pedindo de Jesus um sinal extraordinário, algo astronômico para que eles pudessem crer. Aí Jesus vai e dá um sinal da Escritura. Um sinal completamente diferente, um sinal simples, que é o sinal da Escritura. Aí Jesus vai e diz assim: senão o do profeta Jonas. E ele explica: porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Jesus quis mostrar que o único sinal que eles haveriam de ver era muito semelhante ao que aconteceu com Jonas. Era que ele, o próprio Senhor Jesus, haveria de morrer e passar 3 dias e 3 noites no seio da terra e depois ressuscitar. Essa expressão 3 dias e 3 noites é um hebraísmo. Na verdade, ela não significa necessariamente
3 dias e 3 noites contados, mas é em torno de 3 dias. Um hebraísmo, é uma expressão hebraica que quer dizer mais ou menos isto aí. Então, Jesus diz, este é o único sinal que será dado nessa geração. Jesus vai dar um sinal completamente diferente daqueles que eles exigiam. Este é um sinal para os que creem. É um sinal para aqueles que são eleitos. E certamente é um sinal para a condenação daquela geração má e adúltera. E Jesus vai dar 2 exemplos depois que ele fala isto. Para mostrar que aqueles que eram os detentores da religião, que eram os religiosos que ensinavam o povo, que tinham a Torá, que conheciam as leis e que achavam que, porque eram cumpridores da lei, eles alcançariam a salvação. Jesus diz que exatamente, no primeiro exemplo, aqueles ninivitas que foram salvos. Olha, os ninivitas, eles eram inimigos de Israel. Os ninivitas, a Nínive era a capital da Assíria, e os assírios, eles eram inimigos de Israel. Foram justamente os assírios que levaram o rei do sul, o rei de Israel, cativo, e foram eles que espalharam todo o povo de Israel entre os outros povos que eles haviam conquistados, e com isso eles perderam a sua identidade. E geraram os samaritanos, que eram um povo misturado, judeus misturados com outros povos. Então, Jonas, e nós quando lemos o livro de Jonas, sabemos que quando Deus disse a Jonas, Jonas vai pregar Nínive, Jonas disse, não vou não. Não vou não, porque Deus é um Deus misericordioso, eu sei que Ele é um Deus bondoso, Ele vai terminar, eu vou pregar, aquele pessoal vai terminar se arrependendo, e Deus vai perdoar os pecados deles, e como é que fica? Aquele povo é inimigo de Israel. Aquele povo acabou com Israel, com o rei do sul. Mas foi exatamente o que Deus fez mesmo. Jonas não quis ir, mas Deus disse, vai, e ele foi. E pregou de uma forma completamente inusitada. Saiu correndo pelo meio da rua dizendo, dentro de 40 dias Nínive será subvertida. Que pregação! E toda a Nínive se arrependeu no pano de saco cinza. E aquela geração ninivita foi salva. Jesus agora traz à tona a memória deles, daqueles religiosos que conheciam muito bem essa história. Jesus traz e diz o seguinte para eles, olha, ninivitas se levantarão no juízo, no dia do juízo, com essa geração, que está servindo aqueles escribas e fariseus, e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Aí Jesus vai dizer, eis aqui, ele, Jesus, que é maior que Jonas. Que coisa interessante. E aí Jesus quer mostrar, está vendo? Essa geração má e adulta vai ser condenada por aqueles ninivitas que eram inimigos dele, mas que se converteram, não importa. Para Deus o que importa é que eles se converteram. E aquela geração vai condenar vocês. Jesus faz outro exemplo, que é o exemplo da rainha de Sabá. Quando ele se refere aqui à rainha do sul, ele está se referindo à rainha de Sabá. A rainha de Sabá, na época de Salomão foi muito conhecido pela sua sabedoria. Deus dotou Salomão de uma sabedoria incomparável. A Bíblia diz que ninguém foi tão sábio quanto Salomão, porque Deus o dotou de sabedoria. Então a sua fama correu mundos. E a rainha de Sabá veio um dia para ver a glória de Salomão. E chegou lá e encontrou a glória do Deus de Salomão. Isso é outra coisa interessante. Ela encontrou a glória do Deus de Salomão. Por favor, abra as suas Bíblias em 1 Reis, capítulo 10, versículo 9, só para entender esse texto que é bem interessante. 1 Reis 10, 9. A rainha de Sabá, ela vai visitar Salomão. E aí ela diz, no fim, depois que ela faz um relatório do que
que ela viu, né? Ela diz no 9: bendito seja o Senhor, teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no trono de Israel. É porque o Senhor ama Israel para sempre, que te construiu rei para executar esse juízo de justiça. Então ela foi para ver a glória de Salomão e chegou lá e encontrou a glória do Deus de Salomão. E Jesus disse que aquela mulher se converteu. Aquela mulher ia se levantar também no dia do juízo para julgar aquela geração, uma mulher que era de um povo completamente diferente dos israelitas. Mas como ela se converteu, ela ia julgar aquela geração. E Jesus disse: está aqui quem é maior do que Salomão, que era ele. Então vejam, aquela geração má e adulta estava diante de Cristo, diante de Jesus, que era muito maior do que Jonas, que era muito maior do que Salomão, e que estava pregando o Evangelho do Reino. E aquela geração não cria. Coisa interessante. Mas essa é a verdade. Não podemos fugir dela. Aí Jesus vai e diz que fora dele não há salvação. E ele faz isso de uma outra forma bem diferente. De uma forma muito, assim, não é uma forma muito clara, mas eles certamente entenderam o que Jesus quis dizer. Que fora dele não há salvação é o que está escrito no versículo 43 ao 45, diz assim: ó, quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para a minha casa, de onde saí. E tendo voltado, a encontra varrida, vazia e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Jesus está dizendo que é isso que vai acontecer com eles. Meus irmãos, esta é uma descrição de alguém que tenta fazer uma reforma moral sem nunca ter sido a habitação do Espírito Santo. Qualquer pessoa que tentar reformar a sua vida a partir dos seus próprios princípios, a partir da sua própria vontade, ou a partir das suas próprias obras da lei, essa reforma ela não tem sucesso. Ela pode ter sucesso por um tempo. Mas o que Jesus está dizendo é que se ele conseguir fazer isso, o mais que ele vai conseguir é varrer a casa. Ele vai limpar a casa. O que é uma reforma moral? É alguém que vai dizer assim: não, a partir de hoje eu vou procurar não pecar, eu vou procurar não fazer isso, não fazer aquilo, eu vou ser isso, ser aquilo. Então ele vai estabelecer para ele mesmo uma agenda de itens em termos de moralidade que ele vai cumprir. O que Jesus diz, o máximo que ele está fazendo é limpando a casa, tirando de dentro dele essas coisas, mas não está colocando nada lá dentro. Essa é a diferença. Ele limpa a casa e ela continua vazia. O Espírito Santo não entra para habitar. E todos os homens que não têm a habitação do Espírito, eles são passíveis de serem a habitação do demônio. Mesmo que eles não sejam possessos, mesmo que não haja uma possessão demoníaca, mas há uma influência maligna na vida dele que o controla. E é assim que acontece com as pessoas do mundo. Elas não são possessas necessariamente. Algumas são. Mas outras não são possessas. Mas elas são controladas pelo maligno. Elas são presas, aprisionadas pelo diabo que não conseguem mais sair. Então o Senhor Jesus diz que o que aquela geração má e adulta está tentando fazer é isso. É reformar a casa. Quer dizer, é conseguir a salvação pelos seus próprios méritos, pelos seus próprios esforços, porque eles eram cumpridores da lei. Então o máximo que eles estão fazendo é limpando a casa, mas o Espírito Santo não está entrando para habitar. Aí o que é que acontece? O demônio que estava na casa deles, por exemplo, na metáfora de Jesus, saiu, eles limparam, andou por aí, não encontrou nada para ficar, voltou, quando chegou lá, encontrou a casa vazia, limpinha, varrida, ornamentada, sai conta melhor ainda. Agora eu vou trazer mais. Aí na metáfora que o Senhor Jesus faz,
ele diz que ele traz mais 7, agora são 8 demônios. Então ele quer mostrar que o estado final daquele homem é pior do que o estado anterior. Meus irmãos, se o Espírito Santo não estiver habitando no coração do homem, ele estará sujeito à habitação dos Espíritos. É preciso que haja a habitação do Espírito. Mesmo que o demônio quisesse, mas chega lá, a casa está ocupada pelo Espírito Santo. Essa é a grande diferença. Quem faz a reforma na nossa vida é o Espírito Santo. Nós não conseguiremos jamais fazer uma reforma na nossa vida pelos nossos próprios esforços. Até tentamos. Muitas pessoas têm tentado, mas não conseguem. Conseguem por um determinado tempo, mas depois elas voltam à normalidade. Porque ou o Espírito Santo vai e entra na nossa vida e preenche a nossa vida, ou nós, pelos nossos próprios esforços, não temos condições de fazer. Então, meus irmãos, é isso que o Senhor Jesus está dizendo aqui para aqueles homens. Aquela geração, aqueles escribas e fariseus, eles eram uma geração má e adulta. Infelizmente, eles iam ser condenados por pessoas que eles jamais imaginaram que iam ser condenados. Meus irmãos, eu sei que a maioria das pessoas não gosta de que se fale do dia do juízo. Né? Eu sei disso. Mas eu não estou muito preocupado com isso, não. Eu tenho certeza que muita gente gostaria que eu chegasse aqui e fizesse uma mensagem de autoajuda. Olhe, você acredite em você. Você tem potencial. Você é isso, você vai vencer, você vai conseguir. Eu tenho certeza que talvez a maioria quisesse que a mensagem fosse assim. Mas nós não pregamos assim porque nós pregamos a palavra de Deus. E nós expomos a Bíblia como ela é. O que a Bíblia diz, a gente diz. Não o que eu quero dizer. E eu sei que quando se fala em confrontação, somente quando se fala que Deus vai um dia confrontar você, ninguém gosta disso. Isso não é um assunto bom. Aquela igreja ali eu não vou mais não, porque o pastor só fala desse negócio, eu não quero. Eu quero uma igreja que eu vá e chegue lá, o pastor fale aquelas coisas e eu me sinta bem, sabe lá animado. Aí está complicado. Não sei o que eu vou fazer para você ficar aqui. Se esse é o caminho, não está difícil. Porque, meus irmãos, haverá um juízo final. A Bíblia diz isso. E eu creio nisso. E nesse dia haverá um confronto. É possível que muita gente chegue lá e diga, caia o queixo assim, e diga, fulano está salvo? Eu não imaginava. Ou alguém diga, mas fulano não está salvo? Eu não imaginava. Religiosidade não salva. Não salva o Senhor Jesus. Apenas o Senhor Jesus. Ninguém pode chegar no dia do juízo e apresentar ao Senhor Jesus qualquer obra meritória. Para que ele vai dizer, tá bom, eu aceito sua obra, então você está. Ninguém vai dizer. Ou você chega diante de Deus, do reto juiz, e diga, aqui estão as obras dele, de Jesus, que eu trago. E apresenta as obras dele, porque eu creio má e adúltera. Porque passamos a nossa vida inteira tentando resolver o nosso problema pelos nossos próprios esforços. O que o Senhor Jesus quer dizer aqui, irmãos, é que o único sinal é dado, que é o sinal de Jonas. O Senhor Jesus morreu pelos nossos pecados. E assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, Jesus faz essa semelhança e diz, eu também passei 3 dias no seio da terra, no coração da terra. E isso ele faz, está fazendo uma alusão à sua morte vicária. A morte que ele morreu por nós, não por ele. Ele não precisava nem morrer, porque ele nunca pecou, mas fez por nós.
A minha esperança, irmãos, é que naquele dia, no dia do juízo, nós não sejamos contados com aqueles sobre os quais Jesus disse, raça de víboras ou geração má e adúltera. Não. Que nós sejamos contados com aqueles que ele vai dizer assim, vinde, benditos de meu Pai. Entra no reino que está preparado para ti desde a fundação do mundo. Mas, irmãos, isto só será possível por Jesus, através dele. Fora dele, não é possível. Então, a minha esperança é que, se porventura aqui há alguém aqui no nosso meio que ainda está pensando que eu não sei quando eu morrer, Deus me põe no bom lugar, eu espero que Deus olhe para mim e veja alguma coisa em mim. Se porventura alguém está pensando assim, eu lamento muito como pastor desiludi-lo. Não é assim que vai acontecer. Fora de Cristo não há salvação. Só em Jesus. Mas é muito simples. É apenas crer nele, somente. Só crer. Só crer que quem deveria morrer naquela cruz era eu.